Se as suas suculentas não ata e nem desata, eu vou deixar para você que hoje duas dicas que ajudam muito aqui no nosso cultivo. Quando a suculenta está quase morrendo, a gente vai lá e restaura ela e ela volta à vida dela ao normal ou fica até mais bonita do que estava antes. Vou mostrar para você aqui na prática o exemplo dessa daqui, ó, que é a Polidones, que foi atacada por nematóides. E aí eu fiz a poda dela, que é a primeira dica do vídeo de hoje. Mas junto com essa dica, tem essa questão aqui, ó, de você envolver aquele corte ali num pedaço de algodão. Isso vai servir como se fosse uma estufinha, né? Protegendo a sua planta de pragas e de doenças. E aí, ó, como você pode ver, ela desembola, liberar raízes e fica uma planta forte, bem forte mesmo, para seguir a vida dela. Porque quando você vê essa quantidade de raiz, você já não tem mais dúvida nenhuma de que essa planta vai ficar lindona novamente. Para seguir com as outras dicas aí para você, que eu falei que são duas, mas com certeza tem muito mais dicas durante o vídeo, né? Mas a primeira dica do vídeo de hoje, então, é a poda, e depois da poda você colocar aí um pequeno pedaço de algodão para servir como se fosse uma estufinha. Acredito que seja uma dica muito boa. E aí eu vou aproveitar o vídeo de hoje, vou mostrar para você aqui mais umas 18 suculentas ainda, que eu fiz o mesmo procedimento, que é toda vez que eu cortei e fiz a poda, eu coloquei um pedacinho de algodão e elas desenvolveram e ficaram lindonas novamente. Essa Polidones que eu estou colocando ela aqui agora, daqui a uns 15 dias eu vou fazer uma atualização para você ver como que ela voltou a ficar lindona. A segunda suculenta que eu vou aproveitar então para continuar falando sobre poda é essa daqui, ó, que é a Letícia. Quem vê essa baciada de Letícia não imagina que todas elas foram feitas através de uma muda que nós conseguimos. A gente via ali algumas mudinhas saindo, a gente vinha, fazia a poda e colocava no algodão e colocava para poder enraizar. Assim que ela começava a enraizar, eu ia lá, pegava aquela muda e colocava em cima de uma caminha de carvão aqui no vaso, e ela fixando aquelas raízes ali no carvão, ela penetrava a raiz e ia buscar nutriente. E assim elas foram crescendo, desenvolvendo, e hoje a gente tem essa baciada aqui, ó, desenvolvendo, além de muitas mudas, bastante floração também. Eu deixei só essas hastes aqui para a gente apreciar. Algumas hastes de muda eu retirei agora esses dias novamente, coloquei no algodão e coloquei para enraizar novamente para fazer outras baciadas. Então é um ciclo que não para. Como é o caso também da de número 3, 4 e 5 do vídeo de hoje, que vai ser o Sedum Bronze, Rubrotictum e Francesco Baldi. Porque são suculentas que reproduzem bastante, mas chega um período que elas vão ficando meio que sem graça, né? Então a gente faz a poda nelas para renovar a planta. Porque a poda também, ela é muito importante na primavera, principalmente, porque é um período onde a planta tem muita força e ela enraiza muito rápido depois da poda. Então, a poda ela vai servir para você como uma forma de você salvar uma planta doente, mas também como uma forma de você reproduzir mais a planta que você quer e também para renovar. Porque toda vez que a gente faz essa poda, as plantas liberam novas raízes e através das novas raízes, elas desenvolvem muito mais. Eu costumo comparar a questão da poda como um jogador quando vai bater um pênalti. Ele dá alguns passos para trás para poder pegar impulso, para poder acertar o gol, né? Para fazer o gol. No mundo das suculentas, às vezes para a gente ter ali o sucesso e fazer o gol no cultivo, a gente precisa dar esse passinho para trás, como é o caso aqui, ó, da de número 6, que é a Crispate Beauty. Nós temos algumas aqui no cultivo, e de vez em quando, uma ou outra, a gente percebe que, ao invés de crescer, elas estão regredindo. Então a gente vai lá e dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo, e aí acontece a segunda dica, que eu já vou deixar para você, que é a questão do replante. Quando você perceber que uma planta sua, ela está ficando regredindo, ao invés de crescer, ela está diminuindo, é importante você fazer o replante para ver o que está acontecendo nas raízes. Aqui nessa Crispate Beauty também, eu encontrei nematóides, e aí além do replante, eu fiz a poda. Ou seja, eu dei um passo para trás, mas a planta depois começou a liberar novas raízes e a crescer muito mais.
Um outro exemplo para você entender um pouco melhor, eu vou usar essa daqui, ó, que é a de número 7, que é a Afterglow. A Afterglow também estava bonita, mas eu percebi que ela deu uma diminuída no tamanho, no crescimento. Mas aí eu percebi que ela estava com o caule muito comprido. E normalmente quando a planta fica com o caule muito comprido, ela tem uma certa dificuldade em chegar nutrientes lá na copa. E aí o que eu faço? Eu faço a poda, porque aqui agora ela vai liberar novas raízes e através das novas raízes ela vai continuar crescendo dobradamente, triplicadamente. Ou seja, é um passo que a gente dá para trás, mas daqui a pouco essa planta vai ganhar uma força, que ela vai crescer desesperadamente e ficar lindona por causa da força que virá nas novas raízes. E como você viu na hora que eu levantei aqui, ó, a gente corta e coloca o caule dentro de um pote vazio, dentro da mesma baciada que ela estava, porque assim ela se apoia nas beiradas, o caule fica no ar e as raízes nascem numa boa. Enquanto eu mostro para você essa Mona Lisa aqui, ó, que também foi recuperada através de um replante, porque ela estava com um probleminha também na raiz, e através do replante ela ganhou força novamente. Então, como você pode ver, as duas dicas importantes do vídeo de hoje, as principais, é o replante e a poda. Porque muitas das vezes quando você vai replantar uma planta que está com um probleminha, como foi o caso dessa daqui, ó, que é uma Maúna, vou deixar ela como a de número 9 do vídeo de hoje, que também estava ficando muito caneluda, muito pernuda, e eu percebi que ao invés de crescer, ela começou a diminuir. Então, ó, como você pode ver, o caule dela está aqui do lado, ó, e aí eu fiz a poda, no local que eu podei, já está saindo outras mudas, e a cabeça da planta voltou a desenvolver triplicadamente, ela começou a crescer muito mais. Então, é um passo que a gente dá para trás para poder a planta ganhar muito mais força, com novas raízes. A mesma coisa aconteceu com a de número 10, que é essa daqui, ó, que é a orelha de Fiona, que também pegou muito fungo. Eu fiz uma poda, replantei aqui a parte que eu podei, e agora ó, ela está aqui liberando novas folhinhas, novos galhos, então ela já está praticamente do tamanho que ela estava quando foi podada. Ela se recuperou muito rápido. A Hakuho, vou deixar ela como a de número 11, que também teve um período aqui que ao invés de crescer, ela começou a regredir, a diminuir o tamanho, e aí eu fiz a decapitação, a poda dela, e através da poda ela liberou muitas novas raízes e rapidamente ela desenvolveu. Hoje ela está praticamente 2 vezes maior do que ela estava no momento da poda. Ou seja, com raízes novas ela ganhou muito mais força e ela passou do tamanho que ela estava no momento da poda, né? No momento da decapitação dela. Então são dicas para você que às vezes está com a planta aí agarradinha, que não vai para frente, não acontece nada com ela, pode ser que ela esteja precisando de uma renovação. A suculenta de número 12, que precisa muito ser restaurada e renovada de vez em quando, é essa daqui, que é a Glauca. Quem tem ela no cultivo sabe que ela vai ficando lindona, lindona, mas chega um ponto que ela começa a regredir. Muito fungo nas folhas, dá um apodrecimento de caule, e essas aqui mesmo eu tive que renovar ela, ficando praticamente do tamanho de uma moedinha, e eu recomecei ela toda de novo, e hoje ó, elas já estão aqui lindonas novamente, porque aí elas começam a liberar novas raízes. Essas novas raízes, elas fixam no substrato e trazem nutrientes com muito mais rapidez para a copa e para a planta toda desenvolver. Tanto a questão do crescimento, quanto a questão da floração e da reprodução. Então nem sempre quando você vê uma plantinha sua ali, que você viu ela grandona e ela regride, ou ela pega um fungo, um apodrecimento de caule, e você vê só aquela copinha dela ali, para você restaurar, não significa que você perdeu a planta, né? Você pode fazer ela voltar à vida dela e fazer ela ficar ainda mais bonita do que ela estava no momento do problema. Como aconteceu com a de número 13, que é a Lola, que precisei também fazer uma poda nela aqui, porque ela deu um fungo no caule, e aí eu consegui salvar só a copinha dela mesmo. Mas aí ela enraizou e ficou tão forte que rapidamente ela liberou algumas mudas pelo caule. Eu destaquei, coloquei ao lado dela e elas foram crescendo juntas aqui, ó. Hoje ninguém fala que ela teve esse problema, já estão lindonas novamente.
Então, para quem cultiva suculentas e cactos, é importante a questão da observação por isso, porque você observando dá prazo de você salvar a planta e ainda fazer ela ficar ainda melhor do que naquele momento que aconteceu o problema com ela. Red Tips, eu vou deixar como a de número 14 do vídeo de hoje. Quem vê essa baciada aqui, ó, bonitona, não imagina que também elas sofreram bastante no verão passado, na primavera passada, com a chuvarada de final de ano e início de ano. E aí quando passou a chuvarada, eu fiz uma poda em todas elas, deixei enraizar novamente, e hoje, ó, elas estão aqui lindonas novamente. Então, nesse caso, a poda foi uma poda de recomeço mesmo. E olha como que elas estão lindonas. Beatriz, eu vou deixar como a de número 15 do vídeo de hoje, que também, por ter a folha muito gordinha, se deixar elas tomarem chuva por muitos dias, elas acabam pegando muito fungo, né? Então, foi o que aconteceu. Elas pegaram muito fungo, na verdade, a planta mãe, que as que estão ao lado aqui são mudinhas, que já deram depois do replante, né? Eu replantei ela, fiz a poda também, ela enraizou, começou a desenvolver tanto no crescimento quanto na brotação. Então é a prova de que vale muito a pena fazer esse recomeço da planta quando é necessário. Outra planta que eu recomeço ela aqui sempre é a pálida, mas na maioria das vezes é só para recomeçar mesmo, porque ela vai crescendo, chega a um certo ponto, ela já não fica mais tão bonita, e aí a gente vai lá e faz a poda e recomeça ela toda novamente. Quem viu o vídeo até aqui deve ter percebido algumas vezes algumas plantas dentro de potes, né? Potes vazios. A gente mantém a planta no vaso que ela estava, porém ela suspensa ali naquele pote, dentro dos vasos, né? Como é o caso aqui, ó. É uma floreira com 3 suculentas que ficam bem grandes, bem gigantes, mas como você pode ver, essa do meio aqui, ó, que é uma híbrida vermelha, ela está na floreira aqui, ó, como se nada tivesse acontecido, elas estão todas lindonas, porém ela está dentro de um pote. O pote está dentro do substrato, porém o pote dela está vazio, ó, ela escora no potinho as folhas da beirada e o caule dela está suspenso lá dentro. Então se chover ou na hora de regar ela molhar, ela vai molhar só a folha, mas não vai molhar o caule, né? O local do corte. Embora depois de 3 dias ela já cicatriza, então não tem problema molhar. Eu só evito de colocar ela no substrato, porque no substrato vai ter mais chance de ter ali um fungo ou uma praga que venha querer comer ela ali pelo caule, né? Pelo local do corte. Então, normalmente, além do algodão que eu coloco em algumas delas, eu também deixo um pote vazio dentro da baciada ou dentro do vaso e coloco ela escorada aqui dentro, ó, que assim não tem perigo dela apodrecer, porque aí o caule não vai ficar encostado lá no substrato molhado, e sim dentro desse vaso suspenso. Então eu resolvi mostrar assim também para você, porque se no momento da poda você não tiver aí um pedaço de algodão, essa opção aqui também, ó, é muito válida e dá sempre muito certo, que é toda vez que você podar a planta, você voltar com ela para o lugar dela, para o vaso dela, para ela continuar tomando sol, fazendo a fotossíntese, que vai ser a alimentação dela por completo, e ela vai ficar protegida ali de não estar no substrato molhado e não correr o risco de ser atacada aí por fungos. Já fiz esse mesmo procedimento com outras, inclusive essa daqui, ó, que é uma híbrida laranja. Vou deixar ela como a de número 17 do vídeo de hoje, que também foi restaurada através de replantes e de podas, né? E continua aqui, ó, lindona e desenvolvendo. Toda vez que a gente percebe que ela está parando o desenvolvimento, a gente vem e faz a poda para ela continuar crescendo do jeito que a gente gosta. Porque são plantas que, se não tiver nenhum problema na raiz ou no caule dela, elas vão desenvolvendo e ficando gigantescas. Então vale muito a pena esse recomeço delas para elas seguirem sempre com bastante vigor e bastante crescimento. A suculenta de número 18 eu vou usar, na verdade, esse vaso aqui, ó, essa baciada aqui, que são as suculentas, algumas das suculentas que vieram para nós lá da Creuza, através da Creuza, que ela mandou algumas plantas para a gente sem raiz, para fazer um teste, né? Porque aí quando as pessoas quiserem comprar dela também
sem raiz, ela dá um desconto maior, mas manda para pessoa sem raiz. Aí ela mandou para mim algumas mudinhas de haste. Chegou aqui, eu deixei as mudinhas no algodãozinho que ela manda, né? Que é tipo uma manta, né? Uma mantinha que ela manda embrulhado. E aí deixei também para tomar o sol da manhã, para elas enraizarem mais rápido. E elas enraizaram, e depois de enraizar, assim que começou a liberar os primeiros fiapinhos de raiz, eu coloquei aqui, ó. E todas elas desenvolveram tão rápido que eu tive que começar a esparramar elas para todo lado aqui no cultivo. Inclusive aqui nessa panela aqui, ó, que é uma panela de suculentas que veio lá da Creuza, todas sem raiz, e hoje já estão aqui todas bem lindonas, ó. Tem aqui a híbrida argentina, tem línguas, tem zorro, tem dust rose, então tem uma mistura boa aqui. E essas suculentas, elas estavam todas numa bacia pequenininha, num arranjo pequeno que eu tinha feito no dia que chegou, mas à medida que elas foram crescendo, elas foram ficando tão acumuladas ali, tão apertadas, que eu tive que começar a espalhar para todo lado. Inclusive, tem algumas delas também que do arranjinho eu tive que passar para esse arranjão aqui do pneu grande. E olha para você ver, ó, já passou da hora de tirar algumas daqui para colocar em outro local, como é o caso dessa daqui, ó, que é a rosa de jade, que já está ficando, ó, gigantesca, já está pegando o porte de suculenta gigante. E como você pode ver em volta, elas já estão todas meio que sufocadas mesmo. Eu preciso tirar um tempo para poder fazer alguns replantes aqui, ó, para dar mais espaço para elas continuarem desenvolvendo. Eu estou mostrando para você ver que realmente a poda, ela não é o fim da planta, e sim um recomeço na maioria das vezes, né? Então vale muito a pena investir nessa questão da poda com os devidos cuidados, né? Na hora de podar ali, podar com um material limpinho, um material bom para corte. Em relação à canela, eu até falo para você guardar a canela para fazer aquela cauda que é enraizadora depois que a planta já está com raiz, né? Que ajuda bastante, mas não precisa nem colocar canela, é só colocar um pedacinho de algodão se você tiver. Se não tiver, coloca no pote vazio, como eu mostrei durante o vídeo, que elas vão enraizar novamente e voltar à vida numa boa. Inclusive essa daqui, ó, também sofreu um ataque de fungo. Eu fiz a poda dela, replantei depois de enraizar aqui, ó, e já está dando novas hastes, novas mudas. Então a poda, na maioria das vezes, ela é um recomeço, né, para sua planta, que talvez você achou que ia ser o fim dela e se transformou num recomeço. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. E também aproveita e fala aí de onde você assiste, para a gente saber até onde chega, né, o conteúdo. E por falar em comentários, quero deixar um abraço especial para algumas amigas inscritas aqui no canal. A primeira delas é a Maria, ela colocou o comentário dela, pediu para mandar um abraço para ela e para o esposo dela, Fernando, né? E eles são de Governador Valadares, aqui da minha cidade. Então, um abraço para vocês e para todas as pessoas aqui de Valadares que nos assistem. E um abraço, um oi, um alô aí para Vera, que ela colocou que ela é de Aracaju, Sergipe, pediu para mandar para ela aí um oi, um alô, né? Então, um oi, um alô e um abraço para você e para toda Aracaju em Sergipe. E para você que está aqui até agora no final do vídeo, caso gostou e não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você sabe que precisa de dica. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando e aí pega todo vídeo novo que eu postar aqui, manda para você nas notificações. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, que é meu parceirão e minha parceirona sempre, agradeço a você pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.